basicamente no dia 26 de abril, o dia que um canal de televisão mais específico, a Rede Globo de televisão, no dia 26 de abril, completou meio século de vida aqui no Brasil, 50 anos. E volta e meia a gente tem acompanhado nessa casa de leis, nas comunidades de modo geral, o que esse canal de televisão, essa central de televisão, tem feito para a população brasileira do modo geral. O mal que ela tem causado às populações. Tanto na questão das famílias, tanto na questão dos movimentos sociais, tanto na questão das armadilhas ideológicas que ela coloca para a população do modo geral. E muito que está acontecendo hoje aqui, aconteceu na década de 60 e vem se repercutindo. Então é importante a gente estar usando essa tribuna para estar fazendo algumas colocações desse canal de televisão, porque muitas vezes a gente está comprando gato por lebre e a sociedade, sem entender, aceita passivamente o que essa central de televisão tem distribuído a nível nacional. Então nós temos que entender as suas origens, como que ela surgiu e como que ela está nesse patamar de influência no meio social nosso. Então é importante a gente resgatar que na década de 60, quando o Jânio Quadros assumiu o país, assumiu a presidência, e o Jânio Quadros tinha algumas propostas de reforma agrária, da questão da nacionalização dos bancos, da questão da distribuição de renda de uma certa forma, de uma forma geral. Mas numa arquitetação que houve da direita naquele período, o Jânio Quadros ficou 7 meses de governo assumindo o João Goulart. E o João Goulart, e é importante a gente ressaltar aqui, que hoje no atual sistema eleitoral, a chapa é eleito o presidente e o vice-presidente. Naquela ocasião, na Constituição de 1946, eram 2 eleições. Uma, a população escolhia o presidente e na mesma eleição escolhia o vice-presidente. Então, a gente só para fazer esse esclarecimento, a Constituição de 1946 previa isso aí. Nesse decorrer da história, o João Goulart assumiu em 61 e ele continuou implementando as reformas, a reforma de base, que foi o plano trienal, que incluía uma série de reformas institucionais, atuava nos problemas de estrutura do país, e as reformas de base. Dentro dessas reformas, incluía a reforma agrária, que consistia em promover a democratização da terra, a questão da reforma educacional, a reforma fiscal, a reforma eleitoral, a reforma urbana, a reforma bancária e a nacionalização de produtos químicos, do petróleo e farmacêutico por aí vai. E o João Goulart continuou nessa linha de nacionalizar, nessa linha das reformas. O que aconteceu nesse período? Tinha o grupo até então da família Marinho, que em 64, numa articulação com um grupo americano, com a ideologia americana, que não compactuava com essas reformas que o presidente na época, o João Goulart, estava tentando implementar, articulou um meio de comunicação para estar jogando contra as estratégias do governo federal da época. Nesse processo, é importante a gente estar resgatando aqui que a Rede Globo conseguiu, a família Marinho conseguiu, através do grupo Time Life, que é um grupo norte-americano, um empréstimo naquela ocasião lá, de cerca de 40 milhões de dólares para estar criando a Rede Globo de televisão. E ela oficialmente foi criada em 26 de abril de 1965. 26 de abril de 1965. Ela passou então com a atenção de ser o maior canal de televisão da América Latina,
maior canal de televisão da América Latina, e com a definição de uma propaganda ideológica burguesa que defendia o imperialismo yankee, né, toda essa situação que a gente vem acompanhando nos dias atuais. E o que a gente quer colocar nesse processo da manipulação pública, ela colocou na época do golpe militar, passou a controlar a opinião pública brasileira em interesse próprio, né, que ela ficou com a comunicação de massa. Durante a ditadura, esse mesmo canal de televisão colaborou com a cobertura seletiva dos fatos, noticiando apenas o que interessava ao governo, naquela ocasião, o governo militar. Depois da ditadura, passado o período do militarismo, esse mesmo canal manteve o mesmo papel de defender a elite, mas com uma roupagem diferente, que é o que a gente tem acompanhado nos dias atuais. A opinião da emissora se torna mais ou menos explícita em depender do momento político pelo qual o país passa. E nessa mesma linha, né, teve um exemplo das diretas já que aconteceu naquele período que as eleições eram indiretas, passou a ser direta. Esse mesmo canal, num ato que aconteceu das diretas já, em 25 de janeiro de 84, na Praça da Sé, em São Paulo, foi um ato que reuniu mais de 200, 300 mil pessoas naquela ocasião, e ela jogou para a opinião pública nacional que aquele ato, pedindo as diretas já, era um ato para comemorar os 430 anos da cidade de São Paulo. Desvirtuando totalmente o objetivo daquela manifestação, jogou a nível nacional. Só para colocar. E nessa mesma ocasião, só para trazer para a questão local, eu estava em Cascavel, teve um ato das diretas já, a equipe da Rede Globo, da televisão naquela ocasião, foi expulsa do ato, porque a população já naquela ocasião não aceitava a forma medíocre que ela manipulava as informações. Então a gente quer trazer essas informações, e tem até algumas frases do general Garrafa Azul Médici, que em pleno o ato institucional número 5, ele citava assim, foi até uma frase histórica: eu sinto-me feliz todas as noites quando assisto o noticiário, porque na Globo o mundo está um caos, mas no Brasil, em plena paz. Né? Então a gente quer fazer essas considerações, e até o Roberto Marinho, que é falecido, que foi o fundador dessa rede de televisão, com o seu canal de televisão participaram ostensivamente do poder político, tendo em mira interesses ideológicos próprios. Sim, a Globo usa o poder, admitiu o fundador desse canal de televisão. Tem outro episódio também da eleição do ex-presidente Lula em 1989, naquele debate com o Collor, que ficou caracterizado a manipulação, onde isso foi reconhecido depois pelo Boni, que era o segundo homem do canal de televisão, a situação do caçador de Marajás, que o Collor, aquela famosa frase do caçador de Marajás, foi arquitetada por ele, e nesse mesmo debate eles só fizeram os recortes do que interessava para manter e para favorecer a candidatura do Collor. E naquela ocasião todo mundo sabe o resultado da eleição, que foi o Collor que ganhou a eleição e o ex-presidente Lula não conseguiu. Então, nesse processo todo a gente quer trazer que nessa linha ideológica ela entra nas questões mais recentes através das novelas, né? Das novelas a gente viu agora aí que está presente a novela Babilônia, onde vem essa situação de criar um pensamento coletivo nessa questão de trazer situações que muitas vezes a população condena, essa situação do homossexualismo, não na forma que está sendo trabalhada nas novelas, né? Tanto é que tem uma campanha contrária na mídia. Então, tudo isso a gente quer colocar para relembrar, resgatar essa situação dos 50 anos do canal de televisão Rede Globo. E eles têm como norma, né, fechar suas portas para determinadas linhas de questionamento, determinadas situações de políticos, até o episódio do Brizola, lá no Rio de Janeiro, que foi cerceado os seus direitos,
foi discriminado, teve que entrar na justiça, conseguiu o direito de resposta no canal de televisão e teve que, a nível nacional, as suas respostas. Então a gente quer colocar isso daí, e até no projeto de Jacarepaguá, que é conhecido na Central Grupo de Produção como Projac, né, que é a Central Grupo de Produção lá no Rio de Janeiro, onde que é feito as gravações das novelas e das minisséries desse canal de televisão. Foi feito em empréstimos com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores, né, do FGTS, e além de outros benefícios que eles tiveram, que esse grupo teve no decorrer desses 50 anos aí, da qual agora está saindo na imprensa, que da sonegação de impostos, né, que cerca de mais de 10 bilhões de reais, que a Receita, inclusive até sumiço de processo de cobrança de tributos dentro da Receita Federal estão surgindo agora nesse contexto. Então a gente quer fazer esse registro para não passar em branco essa data dos 50 anos da Rede Globo de Televisão, para estar denunciando aqui todas as maracutaias, as armações, as armadilhas, o jornalismo parcial, extremamente parcial, que esse canal de televisão tem jogado em toda a população brasileira, manobrando, corrompendo, né, o quadro político. A gente está colocando isso para mostrar que essa casa não tem memória curta, para mostrar que esse vereador que está usando a tribuna não tem medo e não está preocupado em ser retalhado, porque sempre a gente foi retalhado por esse canal de televisão, né? E mostrar que essa é uma situação que nos dias atuais, no espaço democrático que nós vivemos hoje, não se aceita mais essa manobra desse jornalismo chinfrinho, medíocre. Mais um minuto para concluir. 2 minutos? Tá bom. Esse jornalismo medíocre, que é da forma que ela procura atuar. Então a gente espera estar contribuindo com a democracia de nossa cidade, com a democracia de nosso país, onde usamos essa tribuna para denunciar esse canal de televisão, essa central de televisão, que sempre lambeu as botas do poder desde a época da ditadura e vem se perpetuando, mantendo seus privilégios e prejudicando de uma forma tão aviltada a população brasileira. Esse mesmo ato que tentou ser realizado na Câmara Federal alguns dias atrás, onde os deputados federais que defendem a estrutura de manipulação da Rede Globo, tentou fazer uma sessão solene em homenagem à Rede Globo lá na Câmara Federal, da qual a população não aceitou, entrou nas cadeiras do plenário vaiando e condenando, tanto é que eles tiveram que suspender a sessão lá na Câmara Federal. Então a gente quer usar esse espaço aqui para denunciar esse canal de televisão pela forma medíocre, chinfrim, que eles têm usado o poder da mídia, que a mídia é para ser democrática, imparcial, e o que nós estamos vendo por esse canal de televisão no decorrer desses 50 anos é fazer uma mídia extremamente, totalmente parcial, de acordo com os seus interesses políticos e ideológicos. Senhor presidente, eu agradeço a gentileza de ceder mais 2 minutos, e a gente quer agradecer a Deus mais uma vez por estar nos dando esse tributo. Muito obrigado.